a fim de que se lhe façam assessores em serviço e os substituam nos empreendimentos justificados. Né? Aqui, no caso de ter um dirigente, no caso na reunião mediúnica de ter um doutrinador, tem que ter, né? Ficou doente, tem que ter um outro que vá fazer a reunião. Né? Não vai, ficou doente, tem que ter outro. No nosso caso aqui nós temos 3, 4 doutrinadores, não tem como não ter reunião se um ficar doente. Tanto que nós temos 2 doutrinadores sempre ao mesmo tempo nas reuniões. Então, nós temos comunicações sempre simultâneas. A gente, divide a mesa em 2 e dependendo do caso, em 3. Depende da quantidade de doutrinador em 3 e nós temos 3 comunicações ao mesmo tempo. Entenderam, gente, como funciona? São 3 comunicações ao mesmo tempo, são 3 médios que vão falar ao mesmo tempo. Por quê? Vai muito mais rápido. Ninguém fica assim... Como vai pensar assim, mas não fica aquele loqueteio, porque às vezes a gente pode ouvir no centro espírita assim, como é que se desconcentra, tem mais de um médium falando ao mesmo tempo. Eu digo, olha, só se for no centro espírita de vocês, né? Nós aqui não se desconcentramos. Eu, para mim, dar a passagem com o Fabiano, dando a passagem para o espírito dele e eu dando para o meu, para mim não faz diferença nenhuma. Eu estou completamente concentrado na minha incorporação e ele na dele. Então, para nós funciona perfeitamente a reunião com incorporações simultâneas. Tá, gente? E para nós funciona perfeitamente, muito mais dinâmico e consegue ter muito mais incorporações naquele período de 1 hora do que às vezes tu vê 1 hora numa reunião mediúnica de desobsessão normal, 6, 7 espíritos. E nós aqui conseguimos, às vezes, atender 30, 40 espíritos. Vocês veem a diferença, né, utilizando comunicações simultâneas e técnicas apométricas ao mesmo tempo. Isso é, assim, é imensamente a quantidade de espíritos que se consegue auxiliar numa reunião. Gente, agora aqui só temos 2 perguntinhas para nós finalizar, que é bem interessante que eu coloquei aqui, que é fora do livro. Pode um médium, estando em trabalho na desobsessão, ser o dirigente da reunião? Isso é uma pergunta para vocês, médiuns iniciantes. Como assim, estando em trabalho, sendo obsediado? Estando em trabalho, ele está trabalhando, está na incorporação. Não. Cite, comente. Eu acredito que não. Se o dirigente tem que estar observando os incorporados e os não incorporados, ele tem que estar atento a toda a casa. Perfeito. Muito bem, ganhasse nota 10. 10,5 ganhasse agora pela perfeição na resposta. Tá? O médium nem trabalho não vai ser o dirigente. Tá? Se ele estiver no trabalho de desobsessão, trabalhando, ele não vai ser o dirigente. Por quê? Porque ele está em trabalho, ele tem que estar concentrado no seu trabalho, nos seus espíritos. Então ele não pode estar cuidando do outro médium que está ali recém, de repente, está a primeira vez que o outro médium está na reunião. Como é que ele vai estar cuidando do espírito dele e o do outro? E o do outro? O outro daqui a pouco não já acontece alguma coisa, aí tem que estar cuidando do relógio, que já vai... Não, então todos os trabalhos tem que ser um dirigente, tá, gente? Por isso que tá perfeita a tua resposta, tá? Quando nós começamos a reunião, e era eu e o Fabiano que dava passagem, e os guris estavam recém começando, acontecia isso. Eu estava em trabalho e ao mesmo tempo eu estava dirigindo. Então eu tinha que ficar com um olho no gato e outro no peixe, como se diz, né? Mas nós estávamos começando, nós éramos 4, né? Nós éramos 4 e tinha que ser assim. Porque como é que eu ia deixar os guris que estavam começando ser dirigente, porque como é que eles iam dirigir se ainda estavam aprendendo, né? Então eu tinha que primeiro ensinar para depois, né, para saber como dirigir. Já hoje, como já aprenderam,
Aí já o papel de dirigente já passou para eles, né? Tanto para o Alexandre como para o Rômulo, que são os que dirigem hoje a parte do esclarecimento. Então, por exemplo, a parte do relógio, 8 horas, começou a reunião, já não é mais tarefa minha cuidar, nem do Fabiano. Né? Já não é mais tarefa minha cuidar se os outros estão conversando ali. Agora já tem que estar, ó, 8h45 tem que estar ali, ó, com o meu livro dos médios ali, ó, fazendo o que estou lendo ali. Entendeu? Porque aí eu já tenho que já tá na minha parte ali já para incorporação, entenderam, gente? Já mudou. Então não é aquela coisa que a gente diga nunca, né? Mas aconteceu no nosso princípio, nos primórdios de estar em trabalho de desobsessão e ser dirigente, mas hoje em dia não, tá? Pode um dirigente doutrinador de uma reunião mediúnica ser médium? Agora já é outra pergunta. Não seria um médium? Não, médium de incorporação, no caso. Ser médium de incorporação. É que faltou. Já era 7h41 quando eu fiz a pergunta e já não conseguiu completar. 22. E 21 segundos eu não consegui. Ué, por que não? Eu acho que não Acho deve. que não ao mesmo tempo. Eu acho que não deve, porque se ele é um médium de incorporação, a tendência dele incorporar é grande. Mas eu acho que tem o controle. Tu tá ali Sim, focado sim, para sim. aquilo ali, tu vai ter que te aprender a te concentrar e não te deixar levar pelas influências. Ele pode rejeitar, né? Porque Passar aquele pra negócio de que eles falaram, o médico vai lá esbufetear todo mundo, tu não perde a consciência do que tu tá fazendo. Então tu tem que aprender a te controlar naquilo ali, porque senão eu tô aqui sentado, sai girando erro lá fora, já pensou? Não. Né? Eu acho que tem que ter um autocontrole. E aí? Mas temos várias divergências aí hoje. Vamos pro debate. Vamos fazer aquela jogo que tinha no sábado, aquela torta na cara, lembra? Pode, esse aqui é errado. Eu não sei todo mundo usando. E aí, quem mais? Então é assim, gente. Se o dirigente, doutrinador de uma reunião pode ser médium de incorporação, pode, tá? Ele pode, desde que ele tenha completo controle mediúnico, tá? Desde que ele tenha completo controle corpóreo, bem como a Crisia falou. Ponto pra crise. Tá? Ponto pra Crisia. 10,5 também. Agora Vai, vai no meio. vai dar a torta na cara dele. É assim, gente, ó. Quando tu tá ali, digamos que faltou o doutrinador naquela reunião, só tinha um doutrinador, faltou o doutrinador e teve que assumir um dos médiuns na reunião, aquele médium que tem completo controle mediúnico, mesmo que ele esteja com espíritos acoplados, ele não vai se incorporar, ele tem métodos de controle completo do corpo, completo. Tá? Então ele vai doutrinar, vai dirigir aquela reunião de 1 hora, vai conversar com todos os espíritos que tiver que conversar, encerrou a reunião 9 horas e ponto, tá, acabou, tá? Tudo normal. Agora, se ele não tem, tá lá conversando com o espírito, bem-vindo fulano, daqui a pouco, aí se incorporou também. E aí ficaram os dois incorporados. Tá, gente? Então é essa a diferença. Tá? Só para contar para vocês como nós começamos, eu sempre só para... Parou a câmera? Não, só para finalizar, só para contar para vocês como nós começamos, como não eram nós 4 de novo, como os guris também não eram nem doutrinadores também no início, e o Fabiano também, no início também não era, né? Ele era médium. Também não era doutrinador. E eu fazia as duas coisas. Então, como é que começou? No início, eu fazia o papel das duas coisas, mas aí chegou certo tempo que o Fabiano começava a dar as passagens,
ele dava 2, 3 passagens. Nós tínhamos uma reunião de meia hora, era 1 hora de estudo e meia hora de desobsessão. O Fabiano dava 3 passagens, 2, e eu conversava com os espíritos. E eu já com os meus acopladinhos ali, né? Já estava com os meus ali prontinho. Conversava com os espíritos dele, encaminhava. Aí o Fabiano dizia, Deus, já foram todos encaminhados. Aí eu dizia, tá, agora é minha vez. Aí então, tá. Aí Fabiano depois começava a conversar com os meus espíritos. Tá, 9h30, terminava a reunião. E aí era assim que começamos. Aí, como os guris estavam participando da reunião, e nesses foram 6 meses, talvez, de estudos, e vendo como funcionavam as práticas de doutrinação, e depois os estudos de práticas da apometria, foram aí que foram se formando os novos doutrinadores, vocês entenderam? E aí, esse serviço de doutrinação passou para eles, e aí nós formamos 2 doutrinadores, com mais 2 que tinha, eu e o Fabiano, formaram-se 4. E depois mais, e entenderam como começamos? Foi bem legal. Então era isso, gente. Para hoje eu tinha preparado bastante coisa, mas eu sabia que esse assunto do dirigente ia ter bastante coisa para falar. Tá? Falamos o módulo 11, 12 e 13, tá? Que é o que tem para hoje.